termos a alegria da salvação, para te bendizer, Senhor, e te glorificar, para a liberdade do teu Espírito te adorar, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, foi para isso que o Senhor nos arrancou das trevas, para sermos o lugar de luz, porque de antemão você é a luz, e assim nós cremos. É nessa mesma convicção, meus irmãos, que eu quero convidar a igreja a permanecer na expectativa do nosso Deus presente, na expectativa de continuar falando ao nosso coração. Amém? Quero chamar o Elias aqui, o nosso irmão Elias, mais uma vez, vem aqui repartir daquilo que o Senhor já tem falado ao coração dele, e nós, como terra fértil nesta manhã, queremos continuar sendo esse lugar onde a palavra vai repousar, mas também vai ali morrer o homem que há em nós, para que ela possa crescer e dela dar fruto, porque esse é o anseio do Senhor. João 15,16 diz que Ele nos chamou como filhos, foi Ele que nos escolheu para repartir dele, para que nós possamos ir e dar fruto, e que o fruto permaneça. Amém? Eu quero falar que a nossa sala de crianças está esperando as nossas crianças de 3 a 11 anos, tem uma sala reservada para cada um que quiser ir lá. E nós que permanecemos aqui no mesmo espírito que eles estão lá, que as tias que estão lá estão também repartindo do Cristo, nós aqui permanecemos. Eu quero pedir que você estenda suas mãos para cá. Vamos abençoar o Elias. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos. Continuamos na tua presença, Senhor. E por meio da vida do Elias, nós queremos te ouvir. Por isso nós pedimos, meu Deus, que não sobre nada no Elias que seja dele mesmo. Que a fidelidade com que ele ouviu, com que ele acessou a sua verdade, com que ele ouviu o teu Espírito, seja isso, Senhor, ele na fidelidade de entregar a sua igreja nesta manhã. Oramos para que a mente dele, o coração dele esteja, Senhor, firmado, atento ao teu Espírito. E nessa mesma liberdade e fidelidade, queremos nós, Senhor, como ouvintes nesta manhã, estarmos, meu Deus, dispostos. Portanto, nós oramos, ó Deus, para que nenhuma distração possa nos roubar. Senhor, tira o sono, tira o cansaço, tira o pensamento acelerado, tira a ansiedade, tira a apatia desse ambiente. Porque uma coisa só nós queremos: continuar ouvindo o Senhor por meio da presença do teu Espírito em nosso meio. Vem, Senhor, nós queremos continuar te ouvindo. É a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Pastor. Amém, meus irmãos. Graça e paz. A mensagem que eu tenho para partilhar hoje com os irmãos é algo muito simples, assim, que o Senhor trouxe ao meu coração no domingo passado. Eu partilhei numa intervenção que eu fiz. O Senhor trouxe uma palavra, uma espécie de visão, assim. É estranho explicar isso, mas não é uma visão, eu não vi, mas vem na imaginação uma imagem, quase que todos nós como crianças diante do Senhor, e junto dessa imaginação, desse pensamento, veio esse texto. E eu acredito que ele tem muito a nos ensinar, assim,
principalmente depois do que a pastora ministrou na semana passada. Ela trouxe uma mensagem que comunica muito com esse texto, e eu queria trabalhar isso, meditar nisso com os irmãos, que nosso coração esteja aqui disponível para permitir que esse texto fale conosco, como falou comigo. Eu queria que vocês abrissem Marcos 10, 13 a 16. Marcos capítulo 10, verso 13 a 16. Diz assim: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeças, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. O texto ele faz duas afirmações muito claras sobre nós. Isso não é um texto direcionado a crianças. Esse é um texto para nós, porque Jesus diz muito claramente: se nós não nos tornarmos como criança, não formos semelhantes à criança, nós não teremos o reino dos céus. E se nós não recebermos o reino de Deus como uma criança, nós jamais entraremos nele. Não é que nós não permaneceremos, ou nós não caminharemos. Não tem nem como entrar no reino de Deus se não recebê-lo como uma criança. Então são duas afirmações que nos ensinam. E o que Jesus quer dizer com ser criança? Porque aí fica amplo demais, né? Se nós pensarmos assim, ser como uma criança, você pode pensar em milhares de aspectos que caracterizam uma criança. Mas tem um outro texto em Mateus 18, 4. Não precisa abrir, mas é um texto que os discípulos estão discutindo para ver quem que é o maior entre eles. Eles estão disputando, eles estão comparando entre si para ver quem que é o maior. Jesus pega uma criança, coloca no meio deles e diz: aquele que se humilhar como uma criança é o maior no reino dos céus. Então Jesus traz uma palavra junto à comparação da criança, que nos deixa muito fixo o que ele está querendo dizer com ser criança. É a humildade de uma criança, é a dependência de uma criança. E eu diria também, como consequência disso, o coração grato de uma criança e a despretensiosidade de uma criança na relação. Tudo isso caracteriza a humildade que existe no coração de uma criança. Só que nós temos a natureza adâmica, somos caídos, e quanto mais uma criança vai crescendo, menos ela tem esse sentimento, por causa da natureza adâmica. Mas agora em Cristo nós somos renovados, nós somos restaurados, e o Senhor nos chama para entrar no reino. É necessário receber o reino com o coração de uma criança. O reino de Deus é para esse tipo de pessoa. O evangelho é para os pobres, o reino de Deus é para os pobres de espírito, é para os quebrantados. Essa expressão também, quebrantados. O que é ser como uma criança? É ser quebrantada. Uma criança é quebrantada. Aqueles que não são preenchidos de si mesmos, aqueles que são vazios de si mesmos. E uma comparação de um texto que a pastora citou na semana passada, que
eu acho que permeia toda a mensagem dela, é o texto da mulher samaritana. Na semana passada, a pastora, ela fez uma pregação onde ela deu vários exemplos, várias situações, e dentre eles ela falou dessa mulher. Eu acho que essa mulher especifica muito, tanto aquilo que a pastora compartilhou na semana passada, como que eu quero compartilhar hoje, porque aquela mulher, ela recebeu o evangelho com o coração de uma criança. Quantas vezes, tente imaginar quantas vezes aquela mulher foi ofendida em sua identidade. Você não merece, você não é digna, quantas vezes ela ouviu palavras nesse sentido. Só que, irmãos, na conversa com Jesus, tudo que Jesus propunha para ela, colocava diante dela, ela aceitava imediatamente. Jesus falava de uma água, eu quero dessa água. Jesus falava, me dá do seu copo. Talvez ela até resistia, perguntava algo. Mas espera aí, é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Então toma da minha água. Aquilo que Jesus estava propondo para ela era totalmente oposto de tudo que ela tinha ouvido ali. E não houve nela. E aqui entra o espírito de criança. Porque o que nos impede de crer nas palavras do Senhor e abraçá-las imediatamente, sem nenhum tipo de impedimento que nós criamos? Não, mas a minha vida, a minha história, como a pastora deu esse exemplo na semana passada, essa mulher, ela não usa isso em nenhum momento. Ela, no primeiro encontro dela com o Senhor, ela sai dali, ela vai para o mesmo lugar que os discípulos que caminhavam com Jesus estavam, e ela vai lá para pregar o evangelho para aquelas pessoas. E os discípulos que estavam caminhando com Jesus tinham perdido o coração de criança, o coração grato, o coração despretensioso, o coração vulnerável, humilde, quebrantado diante do Senhor. O que é ser humilde? Ser humilde basicamente é ser vazio de si mesmo. A ausência de humildade é o preenchimento de si mesmo, o ego, o orgulho. E preencher-se de si mesmo pode ser inclusive a sua história, o seu saber, aquilo que você tem como sabedoria, aquilo que você viveu, experimentou. E tudo isso nos impede de entrar no reino, de receber o reino. Essa postura diante do Senhor de convicção em si mesmo, de apego às suas próprias convicções, à sua maneira de ser, é como uma barreira que nos impede de viver a relação com o Senhor. Deus se opõe aos orgulhosos. Não tem como se relacionar. Eu estava lendo essa semana, eu li o Salmo 25. Tem uma expressão no Salmo 25, eu poderia citar diversos versículos nesse sentido, mas no Salmo 25, no verso 9, diz assim que o Senhor conduz os humildes na justiça e lhes ensina o caminho. O Senhor conduz os humildes. Os orgulhosos, não tem como Deus conduzir, porque eles estão cheios de si mesmo. E o que Jesus estava buscando era pessoas que buscassem Ele com o coração daquelas crianças. Na sequência do texto, se você for ler Marcos 10, a próxima pessoa que aborda Jesus é um jovem rico, cheio de coisas para apresentar diante do Senhor. Cheio de méritos, cheios de méritos mesmo, cheio de si. Então, esse texto ele tem muito a nos ensinar, assim como o texto da mulher samaritana. A mulher samaritana, ela recebe o evangelho vazia, totalmente disponível para ser preenchida, e é isso que muitas vezes nos impede de conhecer o Senhor. É a nossa postura, e aqui eu queria dizer que Jesus ele é muito claro em dizer se humilha, aquele que se humilha, e essa expressão se humilha
deixa claro que isso é uma postura nossa. Nenhuma circunstância pode nos humilhar no sentido bíblico da palavra. Inclusive, quando a gente estuda, né, medita e você trabalha com adictos, pessoas que têm vícios, que carregam vícios, uma das principais características é o orgulho. É o orgulho. Mesmo uma pessoa que está numa situação extremamente vulnerável, que chegou no fundo do poço, e inclusive isso como mecanismo de defesa, se cria esse orgulho, essa casca, a dificuldade em ser ajudado, a resistência em pedir ajuda, é uma das principais coisas que atrapalham pessoas que carregam vícios. Então o orgulho não é algo que é quebrado pelas circunstâncias, é uma postura mesmo com a qual nós recebemos o Evangelho. E o Espírito Santo nos abre os nossos olhos para isso. Eu gosto muito da expressão do texto, quando ele diz, entrando mesmo no texto, diz, alguns traziam crianças. Essas crianças foram levadas por alguém. Nós não podemos nos esquecer disso. Acho que o sentimento de criança, o sentimento humilde diante do Senhor, ele parte de uma compreensão muito clara de que nós somos trazidos. Aquela mulher, ela recebe o Evangelho porque ela foi resgatada mesmo. Ela era uma improvável, e ela não só era, como ela se via como uma improvável. Isso ficou tão claro para ela que isso trouxe a ela um sentimento necessário para a relação com o Senhor. Irmãos, ela acessa ali, Jesus fala coisa para ela que ele não tinha falado para as pessoas ainda. Ele traz revelações ali que ele não tinha trazido aos seus discípulos. A hora chegou agora que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Essa frase foi dita por uma mulher num poço. Fomos trazidos, fomos levados. Nós não tínhamos como estar aqui, irmãos. Esse sentimento, ele precisa ser uma realidade dentro de nós. Sabe, o sentimento de uma criança que não tem acesso, mas de repente a gente está sentado numa mesa. Essa semana eu chorava diante do Senhor, assim, num tempo de devocional ali, pensando, meditando sobre isso. Eu lembrava de vocês, irmãos. E o sentimento que me vinha de gratidão, cara. Eu tive a oportunidade de estar na casa da Sueli e do Pedro, no momento em que a filhinha dele estava vindo. Cara, eu saí de lá e falei, cara, glória a Deus por participar desse momento. E a gente precisa, irmãos, da relação uns com os outros. Cara, ter esse sentimento de gratidão diante do Senhor. Irmãos, quantas pessoas carecem, precisam, às vezes elas mesmas não sabem que elas precisam, mas precisam de viver em igreja e viver aquilo que nós temos vivido aqui e agora. E o sentimento que me vinha assim, cara, isso é muito mais do que eu mereço. Os meus irmãos, eles são muito mais do que eu mereço. Os presbíteros dessa casa, irmãos, é muito mais do que a presença do Senhor, é muito mais do que eu mereço. O sentimento de uma criança, irmãos, o sentimento de alguém. E aqui, quando eu digo criança, entenda isso, alguém que é quebrantado, alguém que recebe o Evangelho de maneira humilde. Porque aí não precisa ser criança. Pense no sentimento de Mefibosete ao sentar à mesa do rei. Esse sentimento precisa ser resgatado em nós, assim, eu não era digno de estar aqui, não era para eu estar aqui. Isso muda totalmente a nossa postura ao você vir para um estudo bíblico. Você pensa, cara, não era para eu estar comendo esse alimento, não era para eu, a você se encontrar com o irmão, a você vir para um culto, a você sentar na sua casa e orar, você falar com o Senhor, você ler, você pegar a Bíblia, o livro,
Fala, cara, quantos irmãos que amam muito mais o Senhor do que eu, não tem possibilidade de conhecer o Senhor dessa forma. Esse sentimento de privilégio, isso precisa ser resgatado dentro de nós. Nós fomos amados quando nós não buscávamos pelo Senhor. Ele morreu por nós, Ele morreu por um povo. Despreza Ele. O quanto que isso muda, o quanto que esse sentimento muda na nossa relação com o outro. Porque se a gente pensar a partir do mérito, essa pessoa não quer nada com o Senhor. Não, essa pessoa é muito difícil. Não, essa pessoa ela não tem vontade de buscar o Senhor. E nós tínhamos, irmãos, quando nós fomos alcançados pelo Senhor, quando nós fomos trazidos por Ele, como que nós vamos ser impacientes, como que nós vamos ser não misericordiosos uns com os outros, e isso vai mudar totalmente a nossa relação, se nós temos a consciência de que fomos trazidos. Se eu fui trazido, eu não tenho motivo para me gloriar. Eu não tenho motivo para me comparar e me exaltar diante do meu irmão. E a gente pensa isso, né? Não ser grato, a ausência da gratidão diante do Evangelho, que é a coisa mais preciosa que nós podemos receber. A ausência de gratidão, ela é algo que manifesta o nosso orgulho. Se nós não temos um coração que se alegra diante do Senhor, que se exulta diante da salvação, daquilo que Ele deu, que é Ele mesmo, independentemente das circunstâncias. Eu pensava isso enquanto eu lia alguns salmos, que Davi escreve em momentos absurdos de tribulação, e ele escreve: o Senhor é torre forte, exaltado seja o nome do Senhor, bendirei ao nome do Senhor. Só um coração que recebe o Evangelho dessa forma, grato, com esse tipo de gratidão, com esse tipo de humilhação, consegue amar. Quem muito foi perdoado, muito ama. A nossa capacidade de amar o Senhor e uns aos outros passa diretamente por esse sentimento de total esvaziamento. Porque se nós pensamos por um segundo que seja, que nós estamos aqui porque somos dignos, nós não conseguiremos amar. E também essa questão de eles serem trazidos, fala também de um sentimento de criança, de dependência, né? Porque quem é trazido não escolhe o jeito, não escolhe a maneira que vai caminhar, e isso tem tudo a ver com a caminhada com o Senhor. Precisa receber como uma criança, porque é uma relação de dependência, de não autossuficiência, de não pelas próprias forças. A pastora até falava na semana passada e fazia uma pergunta: é fácil viver o Evangelho? Eu ainda iria além. Não, o Evangelho, irmãos, é impossível viver a vida cristã sem o Espírito Santo, sem o auxílio, sem sermos conduzidos por Ele. É impossível. E aqui, como isso é uma analogia, eu queria também... Nós não estamos dizendo de pessoas que são trazidas de maneira apática, no sentido de o Senhor vai fazer tudo o que precisa. Não, irmãos. Ser trazido no sentido de ser conduzido, mas isso requer de nós uma postura de criança. Porque a postura de uma não criança é o orgulho mesmo, e às vezes uma criança, ela por orgulho, você já vê o orgulho dentro de uma criancinha, assim, o orgulho dela, de não, vamos ali, ela só para contrariar, ela não quer ir. E isso fala a nossa dificuldade em sermos conduzidos, dependentes do Espírito Santo.
fala disso. Até a nossa pretensão, a pretensão de ser conduzido sem nenhum esforço, é um orgulho da nossa parte. Os irmãos tinham que estar me ajudando mais. Não, os irmãos. Não tem como amadurecer também, porque os irmãos não. Até esse sentimento já mostra a nossa postura de autopreenchimento. Existe um texto de Paulo que tem me atravessado e ele fala muito disso. Romanos 12, ele fala sobre o amor. E em determinado momento ele vai dizer, prefiram dar honra, amai uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmo. Meu Deus, se a gente só viver, e só isso já. Só que ele continua dizendo, a ninguém devais coisa alguma, senão o amor. Se nós temos o sentimento claro de que nós não merecemos o que temos recebido do Senhor, haverá em nós uma postura para com o outro de dívida. E isso é louco Paulo usar isso, porque dívida parece algo até meio ruim, é estranho, como se as pessoas fossem cobrar isso, mas não é nesse sentido que Paulo está dizendo, mas no sentido assim, cara, eu sou devedor. Paulo diz em certo momento, eu sou devedor dos romanos, eu sou devedor daqueles que não são judeus, dos bárbaros, porque eu preciso pregar o evangelho para eles. Isso não é uma dívida que partia deles mesmos, mas é uma dívida a partir da relação com o Senhor. Eu fui amado sem merecer, isso traz em nós o sentimento de dívida. Então, irmão, não é vocês, não é os irmãos, não é o outro, eu estou em dívida de amor com o meu irmão. Esse sentimento precisa permear o nosso coração, cara. Quantas vezes a nossa postura é diferente disso, é uma postura de cobrar, de exigir. E assim, muitas vezes, irmãos, nós exortaremos uns aos outros. Aí talvez alguém diga, não, mas nós não vamos exortar o irmão. Não, nós vamos exortar, mas não é pensando em nós, mas é pensando é por amor. É por amor, e o amor nos leva a este lugar. A gratidão é uma das bases, esse sentimento de esvaziamento é uma das bases do amor. E a palavra diz que os discípulos repreendiam. Cara, esse texto aqui me traz muito temor, porque se você for lembrar o jeito que os discípulos chegaram até o Senhor, lembre de quando Pedro foi chamado. Pedro, ele chega diante do Senhor, ele diz de maneira totalmente humilde e quebrantada, Senhor, vai embora porque eu sou pecador, e Jesus abraça Pedro. E outros discípulos como Levi, que era um publicano. Então os discípulos, eles estão num contexto onde eles foram abraçados como essas crianças. Só que aqui estão eles, repreendendo as crianças. Eu pensava muito nisso, Senhor, como é fácil sair desse lugar, cara. Quando a gente abraça o evangelho, assim, às vezes é muito claro para nós esses sentimentos diante da palavra do Senhor, diante do arrependimento, do perdão, daquilo que o Senhor nos abraçou quando nós não merecíamos. Isso é muito vívido, mas à medida que nós vamos caminhando, parece que nós vamos nos esquecendo desse lugar. É muito fácil sair desse lugar. Aqui tem os discípulos, pessoas que tinham tudo para estar nesse lugar, para estar ali. Não, criancinhas, venham. Quantas vezes existe dentro de nós essa repreensão, existe dentro de nós em pequenos pensamentos que nos afastam do Senhor.
O que me veio, assim, eu tentava tentar imaginar o motivo que fizeram os discípulos repreender aquelas crianças, cara. Por quê, cara? Aí, pensando, eu falei, cara, talvez era algo muito singelo, né? Então tem aqui uma pessoa, o que você quer? Eu quero que Jesus me cure de uma lepra. Eu quero que Jesus faça isso. Aí não, é que essa criancinha aqui para que Jesus toque nela. Aí deixa para depois. E eu pensava isso, cara, na nossa relação com o Senhor. O quanto da nossa relação com o Senhor é despretensiosa a esse ponto, assim. Senhor, eu estou aqui hoje porque eu quero só que o Senhor me toque. Eu leio as Escrituras simplesmente porque eu quero conhecê-lo. Eu estou aqui para orar. Eu não sei muito bem como falar. Geralmente, até as nossas orações, e é muito bom interceder uns pelos outros e pedir coisas, mas quanto da nossa oração ainda existe aquele anseio? Senhor, antes de tudo, eu estou aqui porque eu quero estar aqui com você. E essa despretensiosidade, às vezes a gente ignora, porque isso parece que não causa efeito nenhum. Você ficar com o Senhor, às vezes só ouvindo um louvor ali, meditando naquilo e falando com o Senhor, pedindo para Ele falar com você, Ele iniciar a conversa antes, isso parece algo muito inútil, porque eu tenho coisas a resolver. Eu tenho coisas a amadurecer dentro de mim que precisam ser resolvidas e tal. E essa preocupação que tem um tom, às vezes, espiritual, mas que olha só essas crianças que Jesus está aqui dizendo que nós precisamos receber o Evangelho dessa forma. Elas estão para serem tocadas. E aí o outro motivo também que eu pensava, além de ser algo desnecessário, talvez o transtorno que aquilo causaria, né? O que essas crianças tinham para dar em troca para Jesus? Talvez os apóstolos ali, na ânsia de servir o reino de Deus de alguma forma, eles pensavam, não, mas isso aqui não vai acrescentar em nada. Quantas vezes nós temos dificuldade de desenvolver essa relação com o Senhor? Primeiro porque desprezamos isso, achamos que isso não é muita coisa, achamos que viver isso não é algo que faz muita diferença, ou quantas vezes nos privamos desse lugar, porque não temos nada a oferecer, porque estamos em falta, porque somos como crianças, incapazes. E pequenas coisas mostram isso, né? Quando nós nos afastamos da relação por não ter nada a oferecer, quando nós nos afastamos do Senhor porque temos sido faltosos com Ele, quando nós buscamos outras coisas, além disso, simplesmente a relação com o Senhor, nós chamamos isso de Tameon. Tameon para a gente é esse lugar de relação com o Senhor que não depende de um cargo, não depende de algo a se fazer, não depende de algo para apresentar, é um lugar de busca, de intimidade com o Senhor. A expressão no grego, né, quando Jesus diz, entra no teu quarto, Tameon, fala disso, fala de um pai que vê em secreto. Nós carregamos esse nome, irmãos, então essa é uma palavra que para nós não é uma opção. Às vezes nós desejamos muito mais ser admirados pelo Senhor do que amados e amá-lo. Se essas crianças, elas dependessem de serem admiradas por aquilo que elas poderiam fazer, se uma mulher samaritana no poço dependesse disso, cara, por que nós esmorecemos quando somos encontrados em uma situação que não é admirável?
Isso é um paradoxo, porque quanto mais nós nos sentimos admiráveis, mais longe do Evangelho nós estamos, mais longe do Senhor nós caminhamos. A jornada do Senhor, a jornada com o Senhor, para nós entrarmos nela, nós precisamos receber com esse entendimento, porque se nós não tivermos isso, nós não conseguiremos nos relacionar com o Senhor. Nós viveremos o Evangelho sozinhos, por nós mesmos. A solidão nos tomará. Eu fico pensando muito nisso, né? Porque esses discípulos aqui, eles competiam entre si, né? Para ver quem era o maior. Imagina como devia ser a relação entre eles antes de o Espírito descer sobre eles, cara. Como devia ser esse sentimento que carregavam. E eles não eram como crianças. E o texto termina com uma expressão que eu acho linda. Tomou as crianças nos braços. Cara, isso é lindo demais. Tomou as crianças no braço. Aqui eu já começo a achar que eram crianças bem pequenas, irmão. Mas Jesus tomou nos braços. Qual que é a nossa ambição? Qual é a nossa fortaleza? Qual é a nossa glória? Qual é o nosso motivo de esperança, um motivo de alegria e de gratidão? Irmãos, Jesus nos tomar no braço é a coisa mais básica do Evangelho, simples possível. Jesus nos tomou no braço. E nós não precisamos de mais nada além disso. Não existem circunstância que pode nos afastar desse lugar. Não existe desculpas. E aqui, a última vez que eu preguei, quando eu falei sobre os fundamentos do templo e de como as pessoas estavam tristes, eu pensava muito nisso, porque nós nos perdemos criando uma relação com Deus, coisas que são muito além, grandiosas, e nos perdemos de algo tão simples como é Jesus nos tomando nos braços. Eu queria ler um texto que traduz muito esse sentimento de criança. Um exemplo do que é ser criança diante do Senhor. E agora não de uma criança. Para mostrar que esse sentimento não é sobre idade. Eu queria que vocês abrissem Filipenses 3. Filipenses capítulo 3. A gente tem feito uma leitura, eu e a Dai, a gente tem feito uma leitura com os adolescentes do livro Eu Quero Conhecer a Cristo e Ser Como Ele. A gente até tem ele na biblioteca aqui. Irmãos, indico muito, assim, é um livro muito violento. Basicamente, o ponto alto do livro, ele trabalha esse texto e ele tem me ferido, assim. Recordar esse texto é algo muito confrontante. Filipenses capítulo 3, verso de número... Vamos ler a partir do 4, segunda parte. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele,
não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo escreve esse texto preso. Paulo está preso. E aqui fica a pergunta: o que você escreveria e ansiaria se você estivesse preso injustamente, se você estivesse preso por causa do Evangelho? Qual seria o seu anseio e motivo de oração? Aqui Paulo está deixando muito claro: eu quero conhecer a Cristo. Esse é o sentimento de uma criança em um adulto. E não só em um adulto, irmão, em um ministro. Não só um ministro muito experimentado. E não só um ministro muito experimentado, um ministro maduro. O que você quer? Eu quero conhecer Jesus. Aqui entra esse sentimento de humildade e esvaziamento. Me pega aqui em Paulo, porque ele não está dizendo eu quero conhecer mais. Ele não está dizendo eu quero conhecer mais do que já conheço. Ele conhecia, mas aqui ele não. Eu quero conhecer Jesus. Meu Deus. Aqui ele mostra o propósito da vida dele, irmãos. O propósito da vida dele é conhecer Jesus. É isso que diferencia uma vida religiosa de uma verdadeira espiritualidade. O sentimento de conhecer Jesus. Por que que você lê as Escrituras? Porque eu quero conhecer Jesus. Por que que você ora? Porque eu quero conhecer Jesus. Se esse for o seu anseio, isso, irmãos, nada do que você fizer de radical será religiosidade. Mas eu acordo 5 horas da manhã irmãos, isso é religiosidade. Qual é o seu anseio? É conhecer Jesus ou é ter um mérito, é ter alguma agenda para marcar o quanto você já conheceu, ou ter alguma métrica para medir você mesmo? É para você se sentir bem, ou é para você se orgulhar disso? Religiosidade. Pode ser que você ore 5 minutos, irmãos. A religiosidade e a verdadeira espiritualidade não é diferenciada por atitudes exteriores. É a mesma coisa exteriormente. Alguém que tem fome e sede de Jesus, de conhecer, ele pode ser alguém facilmente confundido com uma pessoa religiosa. Cara, essa pessoa é muito religiosa porque ele é tão desesperado que às vezes ele faz coisas que são religiosidade. Vou dar um exemplo aqui bem tosco de como... essa irmã só usa saia ou esse irmão não usa short. Na Assembleia de Deus eu vivi. Eu conheci meus avós, que são uma das pessoas mais apaixonadas por Jesus. Eles tinham essa mentalidade. Isso é religiosidade? Depende da intenção do coração. Depende de como ele lida com isso, no interior do coração dele. Porque se ele lida assim, não, eu uso short, aquela pessoa que usa short e julga os outros se sentindo superior, isso é religiosidade. Inclusive você pode fazer isso com oração e jejum, como o fariseu de Lucas 18, que chega diante de Deus: Deus, eu jejuo 3 vezes por dia e dou o dízimo de tudo que ganho. Jejuar é religiosidade? É o interior do coração. Qual é o nosso propósito de vida? Qual é a nossa intenção ao viver o que estamos vivendo? E isso não só em coisas espirituais, no sentido litúrgico, mas se você pensar o porquê que nós trabalhamos, o porquê que nós nos relacionamos com as pessoas de fora, o que nos motiva, será que é conhecer Jesus? Esse era o objetivo da vida de Paulo. E Paulo está dizendo aqui, eu acho interessante esse texto, ele cita coisas que não eram pecados.
eles citam coisas que qualquer pessoa normal dos dias de Paulo, que não conhecesse o Evangelho, consideraria aquilo algo muito positivo e maravilhoso. Coisas pelas quais Paulo lutou a vida inteira para conseguir conquistar. Fariseu, ele era judeu de nascimento, circuncidado, ele era alguém que perseguia a igreja, isso mostrava o zelo, ele era irrepreensível. Tudo isso ele considerou esterco. Aqui está o sentimento de criança, irmão, diante do reino de Deus. Desvaziamento. Só que mais do que isso, ele vai dizer, inclusive, ele usa essa expressão, mais do que isso, eu considero tudo como esterco. E aqui essa expressão me pega, porque ele não está dizendo assim, irmãos, entreguei grandes coisas, coisas maravilhosas. Não, irmãos, eu entreguei esterco. Se tiver um pedaço de esterco, de excremento humano aqui, a gente pegar e jogar fora, a gente vai ficar lamentando que jogou fora? Nossa, joguei fora o excremento. Podia ter guardado. É assim que Paulo lida com as coisas que ele entregou para o Senhor. E aqui vem um pensamento, na igreja nas casas na semana passada, o Samir ele falou uma frase de um livro que ele está lendo, que provavelmente depois ele vai compartilhar mais profundamente com a gente, se Deus quiser. Mas ele só falou assim, Deus não ganha nada quando nós obedecemos Ele. Cara, às vezes a gente pensa que Deus está ganhando quando a gente entrega algo para Ele. Abrir mão de tudo para estar na comunhão, abrir mão do meu tempo. Irmãos, Paulo está dizendo, cara, as coisas mais valiosas que ele tinha, ele está dizendo assim, eu abri, e isso não foi nada. Ele não carrega dentro de si como algo grande que ele entregou para conquistar a Cristo. Não, eu entreguei coisas que não valiam nada. Olha o sentimento de... É por isso que Paulo consegue permanecer como uma criança diante do Senhor. É por isso que ele consegue preso, ele diz que eu quero conhecer Jesus. Se nós continuarmos o texto, nós vamos ver mais claramente esse sentimento de criança. Verso 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Olha aqui o sentimento de quem foi trazido. Eu prossigo, eu não conquistei isso que eu estou falando, mas eu prossigo, porque para isso eu fui alcançado. Paulo não conquistou o evangelho, irmãos, ele foi alcançado. Irmãos, verso 13. Não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. A comparação, irmãos, ela só tem sentido para quem não esqueceu. Todas as vezes que nós nos comparamos com o outro, é porque você não esqueceu, irmão. Quando nós fazemos coisas que são positivas e nós não nos esquecemos, nós temos algo para comparar com alguém. Paulo, ele servia o Senhor, entregava. Esqueço disso, prossigo. A nossa própria régua de medir nós mesmos, ela só tem sentido quando nós não esquecemos. E não esquecer tem dois sentidos básicos que vai levar a gente na caminhada cristã. Ou nós vamos ficar cheios de mérito e de coisas que fizemos, ou nós vamos ficar cheios de frustrações e desânimos. Eu não dou conta, eu não consigo, eu tentei até aqui, eu fiz de tudo. E até essa frase já mostra a nossa arrogância de eu tentei de tudo, irmão. Irmão, certa vez, eu vou dar o exemplo meu. Eu estava conversando com a P, assim, falando, cara, eu não consigo, não consigo.
Ele perguntou assim para mim, cara, você tem entregado seu coração mesmo à comunhão, à devoção? Sim, cara, eu tô lendo a palavra, tô buscando o Senhor. Mas o seu coração com os irmãos, você tem entregado seu coração assim na relação, se permitido ser discipulado? Sim, tenho permitido. Júlio, você falou, cara, então as escrituras é mentira, então. Então Deus mentiu. E você está sendo verdadeiro. Porque se você está buscando o Senhor no secreto, você está entregando mesmo. E você está abrindo seu coração à comunhão mesmo, cara, então, a não ser que os irmãos que você caminha são falsos irmãos. E aí, nem a alternativa ele já me deu. Ele falou, não, mas eu conheço os irmãos que você caminha, são verdadeiros. Amam o Senhor. Cara, até esse sentimento, tipo, de frustração, que eu falei, cara, eu já tentei, eu não consigo viver isso. Isso é um orgulho e arrogância de dizer, Deus está mentindo. Deus, irmãos, Deus não é galardoador dos que o buscam, não. Deus não... E aí, esse sentimento de Paulo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. É o sentimento de uma criança, cara. É o sentimento de alguém que viveu muita coisa no Evangelho, mas ele não tem nada para carregar. E se nós pensarmos, né, nesse sentimento de criança, eu ainda queria ler um texto onde esse sentimento de Paulo não é só um sentimento assim, algo dito, um sentimento, não. Isso se traduzia em práticas que são bem confrontantes assim. Eu queria 2 Timóteo capítulo 4. Esse é o último capítulo que Paulo escreve, né? É as últimas palavras de Paulo antes de ele morrer. E no versículo 13 ele diz algo que... Segunda Timóteo 4,13. Paulo está escrevendo para Timóteo e ele está dando as instruções finais. No verso 13 ele diz, quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Trode, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Paulo, ele tinha acabado de dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É os versos anteriores. Nesses versos ele diz, verso 6, já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Paulo sabe que ele vai morrer, irmãos. Traga os meus livros, especialmente o pergaminho. Cara, essa postura, irmãos, de alguém que conhece o Senhor como Paulo, ela é algo que é absurdo, assim. Certa vez eu vi o AP falando sobre esse texto, ele disse, cara, será que Paulo queria pregar, queria ensinar a Bíblia para Deus? Ele está indo para o céu, cara, está indo para a glória. Está perto de morrer. E ele não para de conhecer o Senhor. Eu fiquei pensando nisso assim, cara, o que nos impede de conhecer o Senhor? Será que é uma estabilidade no emprego? Estão pedindo hora extra? Enfermidade? A gente ficou enfermo, pegou uma gripe. O que nos impede, assim, de ter essa postura de Paulo? E aí, esse texto, ele tira as nossas desculpas. Ele é confrontante por causa disso. Ele tira as nossas desculpas. Paulo está preso perto de morrer. Você fica, cara... E ele está pedindo os pergaminhos para ele ler desesperadamente a palavra do Senhor.
eu queria ler esse texto como um exemplo, assim, de que esse desejo de conhecer Jesus, ele precisa se traduzir em atitudes mesmo. E eu queria finalizar com 3 marcas de quem conhece o Senhor. Porque nós estamos falando de conhecer Jesus, esse sentimento de conhecer, de se relacionar com Ele, isso é o que caracteriza um coração de uma criança humilde, que quer conhecer mais. Ele é quebrantado, ele é grato, ele é despretensioso, ele é humilde, ele é vazio, ele está vazio de si mesmo. Isso é um sentimento humilde. Isso se traduz nessa frase de Paulo: eu quero conhecer Jesus. Mas o que João diz acerca de conhecer Jesus? Em João capítulo 2, verso 25, diz algo muito... Verso 25. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Essa não é uma das promessas. Essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. E o que é a vida eterna, irmãos? João 17, 3. A vida eterna é esta: conhecer a Deus e a Jesus, seu Filho, a quem enviaste. Conhecer Jesus é uma promessa, conhecer o Senhor é uma promessa, e é a única promessa que nós temos. Em 1 João, no capítulo 2 ainda, no verso 3 e 4, gostaria agora de iniciar com 3 marcas de quem conhece a Deus. Essa é a primeira. 1 João 2, 3 e 4. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Primeira marca de quem conhece o Senhor: obedece ao Senhor. A obediência ao Senhor. 1 João 3, 6. 1 João capítulo 3, verso 6. Diz assim: todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, não o conheceu. Algumas traduções vão dizer: todo aquele que permanece nele não peca. Essa tradução ela é contraditória. O texto diz estar no pecado, viver no pecado. Então, se nós vivemos uma vida pecaminosa, que estamos pecando, nós não conhecemos o Senhor. E por fim, 1 João capítulo 4, verso 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Terceira marca de quem conhece o Senhor é o amor ao irmão, o amor uns aos outros. Então, é assim que eu queria finalizar, irmãos, clamando ao Senhor. Se você pudesse colocar de pé, nós vamos ter um tempo de oração e encerrar. Nós queremos ter esse coração de criança. Nós queremos nos relacionar contigo, Jesus, como uma criança. Senhor, nos livra de tudo que tem nos preenchido, de tudo que tem nos enchido, de tudo que tem nos causado a sensação de que estamos satisfeitos, Senhor. Nós nos lembramos daquela palavra do AP na sexta, Senhor, que
confrontou o nosso coração. Nós não queremos ser achados sem fome, porque estamos cheios, porque ainda estamos nos lembrando das coisas que ficaram para trás. Senhor, nós queremos nos esquecer das coisas que ficaram para trás. Se nós temos te buscado, Senhor, nós queremos nos esquecer e prosseguir. Se nós temos falhado, se temos sido falhos, nós queremos esquecer e prosseguir. Nós queremos ser achados por Ti vazios, Senhor, a ponto de se submeter às orientações, se submeter às palavras simples, Senhor. Jesus, se você falar conosco através de uma criança, através de um irmão que se converteu hoje, nós queremos estar vazios o suficiente a ponto de ouvir. Ah, Jesus, se o Senhor falar conosco na boca de uma samaritana, na boca de alguém que nós desprezamos ainda por causa da nossa arrogância, nós queremos ouvir, Pai. Jesus, nós não queremos ser como os discípulos que tinham que aprender. Eles tinham que aprender com aquelas crianças, mas eles estavam exortando e repreendendo aquelas crianças. Ah, Jesus, nos ajude a reconhecer no irmão aquilo que nós precisamos aprender e receber dele, Pai. Nos livra de toda a altivez que nos impede de ver o quanto é precioso aquilo que o Senhor derramou na vida do meu irmão. As palavras simples, Senhor, no cotidiano. Nós queremos dar honrar mais os outros do que a nós mesmos e nos amar uns aos outros com amor fraternal, Jesus. Ah, Pai, não nos deixe ser arrogantes ao ponto de não perdoarmos uns aos outros. Senhor, não há mais espaço para resistências entre nós, Senhor. Dificuldades, preconceitos, como se nós fôssemos alguma coisa, Senhor, diante de Ti. Senhor, não importa quantas vezes insistimos, não importa quantas vezes perdoamos o nosso irmão. Ah, Jesus, nós queremos nos esquecer das coisas que ficaram para trás. Senhor, nós queremos insistir nos nossos irmãos que estão mais distantes, Senhor, sem nenhum mérito, Senhor. Ah, Senhor, quantas vezes o Senhor insistiu em nós, nos amou quando nós não entendíamos, quando nós não compreendíamos. Nós queremos permanecer com esse coração diante de Ti. Não nos deixe sair desse lugar, Pai. Nós queremos ser gratos, Senhor, ser gratos ao sentar à mesa. Toma-nos nos braços, Senhor, como você tomou essas crianças. Toma-nos nos braços, Senhor. É só isso que importa, Senhor, para nós. É só isso que importa. Esse é o nosso sucesso, esse é o nosso lugar de descanso. Senhor, nós queremos ser achados como Paulo, que mesmo na prisão tem um anseio de ser tomado nos braços e conhecê-lo, Senhor. Nós queremos Te conhecer, Jesus. Revele-se a nós como casa. Senhor, nós como igreja, Senhor, nós queremos discipular, nós queremos exercer a paternidade do Senhor, nós queremos ensinar as nações, mas quando nós estivermos ensinando, não nos deixe ser arrogantes. Senhor, quando nós estivermos em dilemas em como vamos ensinar os nossos irmãos, o nosso maior anseio não seja eu quero ensinar os irmãos, ainda assim, o nosso maior anseio seja eu quero conhecer, eu quero conhecer Jesus. Senhor, se muitas pessoas não têm conhecido o Senhor, porque nós ainda não conhecemos o Senhor como deveríamos conhecer. Então, quando nós olharmos para o outro, para a dificuldade do outro de encontrar o Senhor, nós não queremos orar antes
que ele conheça o Senhor, que antes disso nós possamos dizer: eu quero conhecer. Depois disso nós diremos, nós oraremos, Senhor, que o meu irmão conheça, mas antes disso queime no nosso coração ainda, como Paulo, Senhor, eu quero conhecer, eu preciso conhecer Jesus. Jesus, o conhecimento de ontem não é suficiente, o maná de ontem não é suficiente. Jesus, nós queremos a porção de hoje. O que nós conhecemos de ontem do Senhor, nós deixamos para trás e prosseguimos com os olhos do Senhor. É isso que vai nos livrar, Jesus, de todas as armadilhas, de todas as artimanhas do inimigo, de todas as distorções, de todas as dificuldades. Tudo é solucionado quando nós olhamos para Ele, quando nós buscamos Ele, quando nós insistimos em conhecê-lo. Nós queremos ser como essa mulher samaritana, que em uma conversa com o Senhor, ela foi conhecendo mais. Eu te vejo como um judeu, eu te vejo como um profeta, eu te vejo como Messias. Ela deixava o conhecimento antigo para trás e prosseguia para o conhecimento mais profundo. Senhor, nós temos recebido palavras que nós precisamos ir mais fundo, que nós precisamos nos aprofundar na relação com o Senhor. Não há outro caminho senão um sentimento diante de Ti que nós queremos cultivar, nós queremos nos humilhar, Pai. O Espírito Santo nos conduz, mas se nós não tivermos essa postura, Ele não irá nos conduzir. Assim nós clamamos a Ti, Senhor, esse é um sentimento, nós oramos como igreja, assim, é um sentimento coletivo. Todos nós ansiamos Te conhecer mais, Jesus. E graças nós Te damos porque o Senhor tem nos dado esse acesso. O Senhor tem permitido nos aproximar como criança. Nós temos sentados à mesa, Senhor, e nós somos muito gratos a Ti, Senhor. Graças nós Te damos, Jesus. E assim nós clamamos em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Queremos jogar as nossas credenciais aos pés de Cristo nesta manhã.